precisa ouvir Jesus. No capítulo 10 de João, Jesus se apresenta como o bom pastor. E na apresentação pessoal como o bom pastor, ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas o conhecem e o seguem. E ele disse: eu dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. E ele continua: sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tenho o poder de dar a minha vida. Tenho o poder de tornar a tomá-la. Ponto e vírgula. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então quem enviou o Filho? O Pai. Então na eternidade ele era o Pai. E como nós podemos agregar informações a isso? João capítulo 17, verso 5. Versos 4 e 5, ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E tem mais. No livro de Pedro, no primeiro livro, capítulo 1, verso 20, ele diz que nós fomos comprados com o sangue de Cristo, o qual foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então o Filho é um com o Pai, eternamente incriado, desde sempre, e tanto lá como cá, ele compõe a Santa Trindade, a qual nós chamamos de Deus. Perfeita resposta, porque a Trindade é um mistério muito grande e às vezes nos falta muita destreza para comunicar essa verdade. A Trindade não é uma construção, ela é uma revelação. A doutrina bíblica, a doutrina mais segura, ela é revelada, ela não é construída. Porque se você constrói uma doutrina, você está construindo um Deus, a sua imagem, a sua semelhança. O que nós temos para trabalhar é o que está escrito na Bíblia. E na Bíblia, as primeiras falas de Deus... Aliás, a primeira vez que a palavra Deus aparece na Bíblia é no plural. Depois você tem uma evidência que é Deus falando no plural. Façamos o homem, por exemplo. Eis que o homem se tornou como um de nós. Desçamos e confundamos. Ele fala como quem fala com alguém que está no mesmo patamar que ele. Façamos o homem à nossa imagem. Ele só pode estar falando com uma pessoa que também pode fazer com ele, aquele homem, a sua imagem. Desçamos e confundamos. Eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis capítulo 3, verso 22. Então, você vê Deus falando no plural o tempo todo. E aí você tem o que eu chamo de enigma de Moisés. Porque quando o Moisés escreveu o Shema, que é o Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Então a fé judaica repousa numa base. E qual é a base? Deus é um. Existe um Deus só. Só que quando Moisés escreveu essa fala, a palavra único que ele escreve lá é a palavra hebraica para unidade composta. E isso é muito interessante. Por exemplo, quando Deus fala assim: e serão, portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne, a palavra uma ali é a mesma palavra da unidade de Deus. Veja, serão ambos dois, um só. Então essa unidade é composta por duas pessoas, óbvio, é auto-explicado no texto. É uma unidade, porém uma unidade composta por dois seres, por dois entes, por dois iguais. Essa mesma palavra, que denota uma unidade composta, que em hebraico é errad, é a palavra que o Moisés usa para escrever sobre Deus é um. Então, nós cristãos entendemos que o Moisés deixou para a gente um enigma. Por quê? Porque existe uma outra palavra que denota a unidade absoluta, que é a palavra Yahid. E o próprio Moisés usa essa palavra também. Então ele tinha conhecimento dessa outra palavra, mas ao escrever sobre a unidade de Deus, ele coloca uma unidade composta, que é a palavra Errad. Toda vez na Bíblia
que você pegar, hoje em dia é fácil, né? Você coloca lá, Deuteronômio 6,4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nossa Bíblia está em português, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Você clica na palavra único, vai aparecer lá, errado. Aí se você tiver uma boa Bíblia de estudo, eu indico uma Bíblia chamada Bible Day, por exemplo, você clica lá e aí você vai ter um caminhão de vezes, um monte de ocorrências onde aquela mesma palavra ocorre. Você vai ver que vez após vez, aquela unidade é sempre composta. Ele está falando de um irmão de 2, um irmão de 10, uma tribo de 12, uma costela de várias costelas. Ele tirou uma costela, a palavra é errada, mas ele não tem só uma. Ele tem várias costelas. Então é uma unidade composta de outros. Então nós entendemos que o Moisés deixou um enigma. A unidade de Deus é composta. E que nós cristãos desvendamos esse enigma de Moisés. Como? Entendendo que em Deus há mais de um ser, há mais de uma pessoa. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Por isso que a Trindade é uma revelação. Quando o Abraão recebeu Deus, Gênesis 18. logo depois, um grupo foi para Sodoma. 2 anjos vão para Sodoma. 2 seres vão para A Sodoma. turma que está em Sodoma é chamada de Jeová. É isso aí. E a turma o que ficou com Abraão é chamado de Jeová também. E é interessante que esse texto, ele começa assim, ó. Olha que interessante. É 18, né, gente? 18. Apareceu o Senhor, aparece o tetragrama Abraão, nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado na entrada da tenda, maior calor do dia, não sei o que lá. Levantou os olhos e ele viu 3 homens. Então veja, o Senhor, o tetragrama, aparece a Abraão. E o que ele enxerga? Ele enxerga 3 pessoas. E é muito importante que o texto só é sagrado porque ele não tem como ser contestado. Exatamente por isso que é o texto sagrado. Às vezes as pessoas tentam encontrar alguma coisa fora da Bíblia ou fora daquilo que nós conhecemos. Quando, outra ciência, né? Quando o Senhor me ensina, eu falo aqui com toda humildade, sobre esta composição da palavra que Moisés usa, que traz essa revelação do enigma, é muito bonito, porque você vai perceber que são inúmeras vezes a separação de um quando é um e de um quando é um composto. De um conjunto. É um composto. É isso aí. Que muitas vezes, sabe onde eu aprendi isso de uma maneira muito simples? No idioma espanhol. Quando eu fui para a Argentina trabalhar como missionário, eu não sabia falar. E você sabe como nós assembleanos fazemos, né? Eu caí lá e agora... É só acrescentar um ônus no final que a gente acha que fala espanhol. Então agora eu sou pastor aqui. Bom, naquele momento, algumas coisas me chocaram. Entre elas, que não tinha como traduzir algumas palavras para o espanhol. Porque para mim era muito fácil. Eu pego do português e como se fala em espanhol. Só colocar o ônus no final. Irmãos. Bom, e aí completando aqui, só concluindo, o que eu vi lá? Lá não consegue se traduzir saudade. Porque saudade para nós tem um significado muito amplo. Saudade de uma mãe é diferente da saudade de uma mulher, saudade de um lugar. Quando eu uso saudade, ele tem significados vários para o meu sentimento. E para o espanhol, você teria que escrever um dicionário inteiro explicando cada tipo de saudade. Então eles falavam, nós não conseguimos ter uma palavra que represente o que representa para vocês saudade. E aí foi onde eu comecei a ter entendimento que você precisa conhecer o original para poder conhecer as escrituras melhor. E aí nós cristãos entendemos que a Trindade é a única resposta para o enigma de Moisés, onde a unidade de Deus na Bíblia é apresentada como sendo composta. Então, chega Jesus lá no Novo Testamento, vem João falando, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E isso explica Deus falando no plural no começo, lá em Gênesis, entende? Então, por isso Jesus se esforça no seu ministério para falar, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos em unidade. Quando ele disse eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai, como querem o pessoal da Voz da Verdade, do unicismo modalista, não sei o que lá. Não. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo eu e o Pai estamos em unidade. Há uma unidade na Trindade. A Trindade é formada de 3 pessoas, e essas 3 pessoas estão sempre em unidade. Olha, é legal a gente sempre ouvir Jesus, né? Em João 16, verso 27, Jesus diz assim: o Pai vos ama, visto como vocês me amaram e acreditaram que eu saí do Pai. Saí do Pai e vim ao mundo.
outra vez, saio do mundo e vou para o Pai. Ele e o Pai é um, ou são um. Então, não há como dissociar Jesus do Pai na divindade, mas são duas pessoas distintas, assim como o Espírito Santo é distinto. Então, é isso.